Boa noite, Gê. Tudo bem? Boa noite, Aldeneide. Tudo bem com você? Boa noite, Jacira. Gente, daqui a pouco a gente começa. Quem vai fazer a live junto comigo hoje é a Edilene, lá de Perdigão, do Grupo Espírita Unidos em Cristo. Daqui a pouco ela está chegando. Vou guardar mais um pouquinho, né? Para a gente poder começar. Quem não colocou água para o fluidificar ainda, dá tempo de colocar, né? Para a gente pedir os nossos mentores espirituais para abençoar as nossas águas. Boa noite, Jonathan. Tudo bem com você? Esse Instagram aqui da Qualidom Padaria, quem que é para mim poder falar o nome? Boa noite a todos. Boa noite, Rosemary, Aparecida. Edilene, boa noite. Eu vou te chamar aí agora, tá? Chamei, Edilene, tô só aguardando você entrar. Boa noite. Oi, Tudo bem, Edilene? tudo e você, Neuzinho? Tá um pouco escuro, não tô vendo seu rosto, não. E agora? A imagem deu uma travadinha aqui. Só um minutinho. Vamos ver se. Acho que nós vamos ter que entrar de novo. Eu vou tirar você e vou colocar você de novo, tá? Boa noite, Ivete. Melhorou, Neuzinho? Não, não melhorou. Sinal do Wi-Fi seu tá ligado? Tá, Tá. Eu vou tirar você e vou colocar você de novo, tá? Boa tá. noite, Alba. Boa noite, Bruno, Adir. Só aguardando a Edilene entrar de novo. Boa noite, Lívia, Maurício, boa noite. Boa noite, Adir. Edilene, olha aí, para você aceitar, para você entrar, eu te chamei de novo. Boa noite, Igor. Tudo bem com você? Vou tentar de novo chamar a Edilene aqui, que não deu certo, tá, Edilene? Aqui. Isso. Boa noite, Emerson. Valderez, boa noite. Nós estamos aguardando a Edilene. As lives têm essas coisas, né, gente? É sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabe se a internet vai estar boa ou não. Mas vamos manter a esperança aqui.
Boa noite, dona Cleide. Vou pedir ajuda pro Rafa. Tá ok. Ô, Dudu, o que aconteceu? Não tô aparecendo. Ah, eu tô ouvindo o som, mas não tem imagem. O som tá vindo, só está sem imagem. Fala assim, vou sair e tentar entrar de novo. Vou sair. Eu já fiz isso mesmo. É, Igor, eu acho que é isso, que a internet dela tá lenta mesmo. E nós vamos aguardar mais um pouquinho, né? Para ver se ela consegue, e se ela não conseguir, a gente faz a oração para a gente não perder o foco, né? Então, vamos ver aqui. Aguardando de novo. Deu? Edilene, agora deu, tá? Continua escuro? Eu estou te vendo, assim, está com pouca luz no seu rosto, eu estou vendo só seu vulto, mas já melhorou, porque antes eu não estava vendo imagem nenhuma, Ah, sabe? Então, assim, isso só não dá para o pessoal te ver, dá para o pessoal ouvir sua voz, ver seu vulto, ah, mas o seu rosto não está dando para ver direito, não, sabe? será que eu tô desencarnando? Não tô sabendo? Não, é porque está faltando luz no seu rosto, não está na hora de você Pode, desencarnar, não. pode ser que o quarto esteja escuro, né? É isso mesmo, não tem luz no seu rosto, é isso, tá? Mas nós vamos fazer a oração para começar. Você quer mudar a posição para ficar diferente para a luz? Ou esse lugar tá bom? Tô vendo que é. Ah, Aí, vou ver. tô te vendo. Deu? Agora sim, clareou seu rosto. Agora sim. A luz se fez Só... presente. E a luz se fez. Boa noite, Vanusa. Então, nós vamos começar, que já deu o nosso tempo. Nós vamos fazer uma oração de abertura e depois nós vamos fazer a leitura do livro de uma página do Vinha de Luz. Lembrando, quem não colocou água para fluidificar, lembra de colocar para a gente pedir os mentores para fluidificarem no final. E eu vou fazer a oração de abertura e depois a gente comenta o trecho. Senhor Jesus, estamos reunidos em Teu nome, mantendo esse estudo do versículo que fazemos às quartas no Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Pedimos ao Senhor que nos intua para que nós possamos, no entendimento da intuição, naquele entendimento que o Senhor deseja que se faça presente, poder elaborar as ideias, os teus ensinamentos, que possamos, Senhor, clarear para nós e para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, a tua mensagem. E que o Senhor permita, então, que o Senhor fale pela nossa boca. Que assim seja. Gente, então, a leitura do livro Vinha de Luz. Nós vamos comentar a leitura número 133. Quem quiser olhar aí, quiser olhar na internet, que chama-se Casa Espiritual, o título da leitura. Só com o título já dá para fazer uma palestra, né, Edilene? Com certeza. Porque casa espiritual é muita coisa para ser visto. E
esse versículo está em Pedro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu vou ler o que Pedro diz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, vou ler de novo o versículo, para que fique bem gravado. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, o Emmanuel vai discorrer sobre esse versículo e antes da gente ler cada parágrafo e comentar, você já quer fazer algum comentário, Edilene, do título ou do versículo, ou você quer que a gente comece a ler primeiro? Só comentando aqui do versículo, né, quando ele fala vós também. Né, então, ele está colocando a coisa ampla, né? Também no sentido de todos nós. Né? Acho que a partir dessa observação e como ele começa o parágrafo, o primeiro parágrafo, né? Cada homem, então ele está falando aqui para todo mundo, né? Todos nós. Inclusive, quando Pedro diz vós também, como pedras vivas, porque Pedro foi dito ser a pedra da igreja, né? Então, que Jesus diz que sobre ele, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, o Pedro foi colocado por Jesus como alicerce do cristianismo que estava nascendo. E o próprio Pedro, esse próprio alicerce, que é essa pedra viva que ele representava, diz que nós também, né? Então, ele já está, de uma forma muito amorosa, nos chamando de colegas, né? Isso. Colocando de igual. Ele não iria ser um alicerce sozinho desse fundamento imenso que é o cristianismo, não, porque nenhuma edificação se faz com uma pedra só. Isso. Né? Então, o primeiro versículo. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Eu quero fazer uma pausa aqui, que quando fala cada homem é uma casa espiritual, cada homem, cada mulher, cada pessoa, cada ser humano, né? Não é homem e gênero, cada ser humano. Quando fala isso, normalmente a gente pensa de corpos, né? Que cada corpo é uma casa espiritual. Mas quantos corpos nós somos? Porque na doutrina espírita fala do corpo espiritual, do perispírito e do corpo físico. Mas o perispírito e o campo espiritual englobam a mente, englobam as energias desses princípios vitais, englobam o nosso psiquismo mais profundo, né, o inconsciente. Então, quando fala que cada ser humano é uma casa espiritual, às vezes a gente ingenuamente pensa que cada corpo é um templo do espírito. Mas não é só esse corpo que é templo do espírito. Né? Porque são camadas e camadas que cada uma delas é templo. Então a gente tem que cuidar de cada camada dessas, né? Se você quiser falar sobre isso ou alguma outra coisa sobre esse parágrafo. E pensando em cima disso que você está falando, isso aí aumenta um pouco o trabalho, né? Que não é, por não ser só uma, né? Só uma camada, são várias, então o nosso trabalho aumenta um pouquinho. Mas aí ele vem falando por deliberação e esforço. Né? Então, ele deixa por nossa conta. A gente escolhe ou não fazer desses corpos o nosso templo. Né? Eu gosto muito de sempre lembrar disso, né? Que nós somos um templo do Deus vivo. Acho que essa frase tem que ressoar o tempo todo em nós.
até mesmo para a gente lembrar que somos espíritos, que a gente tende muito a esquecer disso. Né? Sim. Então, quando a gente lembra que somos um templo do Deus vivo, aí tudo muda. Né? Não dá para a gente pensar mais no terra a terra. Não, a hora que você estava falando, eu fiquei pensando assim, vamos pegar uma casa mesmo, né? Uma casa que a gente tem que cuidar por deliberação e esforço do morador. Quantas coisas numa casa hão que ser cuidadas? Porque não é só a limpeza da casa, não. Na casa você tem que produzir alimento, não é? Uhum, Você tem que limpar, você tem que pôr ordem nas coisas, você tem que cuidar do convívio das pessoas, você tem que saber quem que você recebe dentro da sua casa, certo. não é? E Uhum, aí, se a gente traz isso para o campo nosso, e sabendo que nós somos casa espiritual, nós também temos que saber quem que nós damos permissão para entrar dentro do nosso pensamento, do nosso sentimento, né? Que tipo de coisa que eu vou ler, que eu vou assistir, que eu vou buscar, que tipo de companhia que eu quero, porque isso tudo vai influenciar nessa casa, uhum, não é? com certeza. Eu posso passar para o segundo parágrafo, ou você quer comentar algo que você pensou? Não, pode continuar. Acho que vai dar mais comentários aí a seguir. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradas fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. Ufa, que parágrafo grande, né? E quando eu estava falando aqui das camadas do ser, né, do templo, e falando que uma casa não é só a limpeza, o Emmanuel eu ia discorrer bastante ainda sobre isso aqui nesse parágrafo, Aham, né? Eu acho que esse símbolo de casa espiritual, ele é extremamente amplo e cada exemplo que ele dá aqui, a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, para a gente ver o que a gente está fazendo, né? Existem casas ao abandono. Então, eu fiquei pensando que casas ao abandono é quando a gente desiste de cuidar da nossa melhoria, em qualquer nível. Algumas pessoas desistem de tomar banho, não é? é. Algumas pessoas desistem de aprender. Algumas pessoas acham que não tem que fazer nada para se melhorar, porque pau que nasce torto morre torto. Algumas pessoas se intoxicam com tudo quanto é tipo de propostas, que de vícios mesmo, de hábitos. Enfim, é a primeira pergunta que eu faço. Para mim, faço para você, Edilene, e faço para todo mundo que está nos ouvindo. A sua casa, que é todas essas camadas, né? Mente, intuição, energia, corpo físico, a intuição, o psiquismo mais profundo, ela está ao abandono? Porque senão nós temos que arregaçar as mangas e começar o trabalho, se nós já não tivermos começado, né? Eu penso assim, que nós estamos num momento, né, que todo estudo, toda vez que a gente abre o Evangelho, toda vez que a gente abre qualquer obra para reflexão, a gente tem que trazer para o aqui e agora. Né? A É, gente já não está mais em tempo de ficar
né, confabulando, nem entrar naquela coisa de estudar por estudar. Eu acho que não tem mais tempo para isso. Pelo menos o tempo para mim tá assim, não está deixando uma pausinha para a gente ficar disperso. Né? Se antes, então, estava difícil da gente organizar essa casa, agora está um pouco mais complicado porque o tempo está mais acelerado. Mas ainda é tempo, né? Sempre é tempo. Então, a gente tem que trazer isso para o aqui e agora, fazendo essa pergunta, né? Como é que está a nossa casa interna? Como é que está o nosso templo? Ou os nossos templos, né? Como você falou. Porque não é só pensar no corpo, nem só pensar na mente, mas é pensar no geral, porque o tempo urge. É uma questão que acho que a gente precisa se perguntar todos os dias e todos os minutos daqui para frente. Eu sempre penso assim, é antes de 2020 e depois de 2020. Não é? Está tendo um divisor de águas aí. É só a gente olhar para trás. Olha como é que a gente era em 2019. Como é que a gente está hoje. Daqui a algum tempo a gente vai falar assim, naquele tempo, antes da pandemia, era assim. Já está assim, antes e depois. Antes e depois, que o depois ainda não passou, né? Mas não, agora, né? Estamos num durante bem prolongado, né? Bom, então, existem casas caminhando para a ruína. Nesse sentido de casa espiritual caminhando para a ruína, isso eu acho que só pode acontecer se for uma decisão deliberada nossa, de deixar que a nossa casa espiritual caminhe para a ruína. Talvez eu esteja enganado, porque você é psicóloga e eu não. Talvez você possa falar sobre isso, assim. Se é possível que a nossa casa espiritual vá para a ruína sem que seja uma decisão deliberada nossa. Eu penso que mesmo que seja totalmente deliberada, mesmo assim, os outros corpos tentarão se manifestar de alguma forma. Esse chamamento ou uma cutucada, um aviso, um recado, virá de alguma forma. Por mais que a gente tente vendar, né? Por mais que esteja cheio de ruínas, de tudo, de véus, né? Que a gente fala muito, né? São vários véus, mas mesmo assim, a mensagem, ou o recado, ou esse chamamento vem em algum momento. Eu não consigo imaginar totalmente vedado, não consigo. Totalmente vedado, não. É que em alguns momentos, alguns seres, às vezes, caminham para a autodestruição, tanto física quanto moral, como se não houvesse mais nada, só que sempre existe, né? A vida sempre é. Então, assim, mesmo que alguém caminhe deliberadamente para a ruína, como somos imortais, sempre vamos ter que tentar reajustar essa morada, né? Isso. Até mesmo construindo novas moradas, né? Aqui ele fala de muitos exemplos de sufocadas pela era, entrelaçados. Eu fico imaginando, porque eu tenho esse muro vivo no quintal, essa erva que sobe no muro. Sim. E de tempos em tempos eu tenho que chamar um jardineiro aqui em casa para tirar o excesso, porque ela fica muito bonita quando está podada, essa era. Mas se deixa ela crescer à vontade, vira uma coisa absurda. Aí deixa de ficar bonito, fica parecendo casa abandonada, fica muito esquisito, toma conta do muro. E eu fico imaginando que essa era que ele diz aqui pode ser comparado com a quantidade de coisas supérfluas que a gente vai amontoando em nossa vida.
Tem uma mulher japonesa que chama Mary Kondo. Eu ganhei um livro dela há algum tempo. Ela tem um método de organização de casa que chama método KonMari. O método dela é muito simples. Ela entra nas casas para organizar as casas, mas ela se livra de tudo que não precisa, tudo que está sobrando. Porque as pessoas, as casas que ela visita, tem esse programa no Netflix. Elas vão amontoando coisas, depois elas não conseguem transitar dentro de casa. E ela chega e tira tudo, às vezes, caixas, caixas e caixas e sacos de coisas que não precisa. E aí os moradores dão aquela respirada, simplesmente porque estavam sufocados no excesso. Então, assim, quando eu estou falando de excesso, eu não estou falando só excesso de coisas. Tem muitos excessos na nossa vida e há, nesse simbolismo da era sufocando aí, para a gente observar na nossa casa espiritual, no ambiente nosso de vida, o que está sobrando, né? O que está sufocando, o que está entrelaçando, para a gente remover e ficar com o que importa, né? Isso. E é típico desse momento, né? Desse momento que a gente estava passando, que agora a gente está tentando transformar, mas é o excesso que você falou. Nós somos acumuladores, né? Por natureza, né? A gente quer acumular coisas, acumular até problemas, acho que a gente adora fazer isso. Então a gente vai enchendo as nossas casas, tanto física como mental, de coisas que acredito eu que é uma distração. É para nos distrair daquilo que é o essencial. Né? Que é o Porque enquanto a gente importante, né? está ocupado com tudo isso no fora, a gente não se preocupa com aquilo que é mais importante, né? Que é o É. convite, né? O convite do Covid, né? Que é o que todo mundo, né? A maioria fala, né? E eu concordo plenamente que é esse convite da gente ir para dentro, mas dentro de nós, né? Que se a gente souber aproveitar, é essa faxina. É o momento para essa faxina desses excessos que tanto nos perturbaram durante muito tempo. Então a gente E está agora, com tempo suficiente para fazer isso. Né? e agora a gente tem que olhar para essas coisas, né? Aqui ele fala que às vezes esse símbolo, né, de casa espiritual é transformado em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Existem casas que se transformam em redutos de bandidos, não é? Que eles Uhum. usam como local de se esconder e tudo. E aqui, como que a gente transforma a nossa casa espiritual em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra? Porque a gente tem que abrir essa porta de alguma forma. O que que você acha, Edilene? Porque ninguém invade, né? Até um bandido, né? Para ele entrar numa casa, aquela casa energeticamente está chamando para que o ladrão entre. Né? Por que ele não entra na casa do vizinho e entra na minha? Né? Tem duas casas do lado, ele vai escolher a minha. O que fez com que ele escolhesse a minha casa e não a da direita ou da esquerda? Então tem algo ali, né, que foi um chamariz para ele. Então, da mesma forma com tudo. Né? O tempo todo a gente está atraindo e chamando, seja o que Ele está for. falando aqui de obsessões, né? Uhum. Elas não por acaso, né? Essas obsessões, elas aparecem de quando em quando, ele fala aqui, em edificações relaxadas, né? Então, tá tudo escancarado. Entra quem quer. E é Uhum. importante que a gente vigie esse nosso, como que a gente está internamente, para ver para que tipo de ser a gente está abrindo porta no dia a dia, né? É. O que estamos emanando para que volte, né?
Que a situação é essa, né? É, Se está vindo é porque eu estou emanando. Então, o que que eu é. estou emanando para que volte? Bom, existem edificações relaxadas cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando muito na questão que quem me ouve falando na casa espírita, quem assiste as minhas lives, já cansou de ouvir e não vai acreditar, vai ouvir de novo, né? Porque é o único jeito que eu sei, que tem lá no Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho que fala, conhece-te a ti mesmo, e eles perguntam, Allan Kardec pergunta como conhecer a si mesmo, e ele fala toda noite, antes de dormir, repasse o dia, né? Pergunte para você mesmo por que que você fez, o que que você fez. Porque se a gente não fizer essa revisão do dia antes de dormir todas as noites, fica difícil de remover esse lixo desprezível que vai acumulando no nosso ser, Uhum. né? O Bruno colocou aqui o orar e vigiar. Orar é uma limpeza, tomar passe é uma limpeza, tomar água fluidificada é uma limpeza. Mas a gente não ora, toma passe e toma água fluidificada 24 horas por dia, né? Então é muito Uhum. importante que a gente se analise no final do dia, antes de dormir. Pode fazer como um diário ou só mentalmente, só para ir observando esse tipo de. Como que a gente vai remover esse lixo desprezível se não for assim, né? É. A oração todas as noites também é uma forma de remover o lixo. A meditação também, Uhum. né? Então, assim, a oração, a meditação, mas quando a gente faz a oração, a gente tende muito a ficar pedindo as coisas para Deus. E nessa hora, se a gente estiver só pedindo, a gente não tem muito trabalho de limpar. Agora tem um detalhe, né, Neuzinho? Porque antes dessa limpeza, a gente tem que reconhecer que existem os lixos, né? Uhum. Porque me faz lembrar daqueles casos de acumuladores, né? Que tem até um programa que passa mostrando o extremo disso. Eu já vi alguns, é um absurdo, né? Pois é, então quer dizer, aquelas pessoas que estão lá no meio daquilo, elas não reconhecem. É como se aquilo ali fosse algo normal, natural, tudo aquilo ali é importante, é essencial. Então elas não têm esse movimento, né? Não, eu tenho que tirar isso, botar para fora, eu tenho que limpar minha casa, elas não reconhecem. Então, acho que o primeiro passo antes da limpeza é esse reconhecimento. É reconhecer o que está dentro, o que está em excesso, o que está sobrando, o que a gente não precisa mais, que dá para a gente descartar, que dá para a gente viver sem. Né? E tem outra coisa que, quando você estava falando, eu lembrei das casas, aqui do tanto de casa que ele deu exemplo, e o tanto que a gente está tendendo para o simples. É, Né? Acredito muito que no futuro as nossas casas serão muito simples. Né? Não vamos necessitar de casas grandes, com muitas coisas. A gente vai precisar daquilo que a gente precisa. Né? Que é o básico, o essencial para aquele momento. Então, a gente precisa muito pensar nisso. O que é simples? O que eu posso simplificar nesse momento? Né? O que nesse momento não é útil mais que eu posso descartar? Mas é esse reconhecer, né, que é muita coisa que a gente tem, que a gente carrega, não é que a gente tem, né, que a gente carrega carrega. desnecessariamente. Lembrando, né, que muito embora a gente está usando uma casa como símbolo, o Evangelho sempre está falando de questões espirituais, né? Uhum.
Então, nós estamos usando, falando as frases de Emmanuel, usando isso como símbolo, mas ninguém se distrai achando que nós estamos falando de casa física, né? Aham. Que a gente não se distraia nem um minuto. E, e também aqui fala também que existem moradias fantasiosas, né? Que ostentam fachada soberba, um luxo e com indisfarçável desorganização interior. Tem fachadas soberbas, casas monumentais, e que dentro está tudo organizado, arrumadinho também, mas que os moradores ali estão em sofrimentos atrozes, né? Então, assim, tem todo tipo. Às vezes você vê uma pessoa e acha que a vida daquela pessoa é uma maravilha, Uhum. né? Acha que a pessoa é bonita, tem poder, tem dinheiro, tem tudo, e dentro dela está o caos, né? Então, essas moradias fantasiosas que ele está se referindo aqui, porque a gente olha muito as aparências das pessoas, Com aquilo que as certeza. pessoas mostram na sociedade, né? Que não é Uhum. errado, porque todo mundo faz isso. Mas e como é que tá dentro? E lembrando que faxina dá trabalho, né? Gente, tem coisa Faxina mais dá... chata do que fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês, confessar aqui. Fazer faxina é um mal necessário, porque é muito chato. É Mas muito o chato fazer faxina. tanto que é prazeroso depois, não é? Pois é, aí é que tá. É a coisa mais chata do mundo, mas a hora que tá limpinha é uma maravilha, né? Então, Uhum. como eu não gosto muito de fazer a faxina, eu me canso muito, eu sempre digo, gente, como que faxina é chato e como que é bom casa limpa. É o paradoxo, né? A hora que Aham. tá limpinha é maravilhoso. Agora, esse sentimento com relação a nós mesmos é exatamente o projeto da nossa evolução. Porque o projeto da nossa evolução é purificação, não é? A gente não quer se tornar espírito puro. Uhum. Então, o que é uma purificação, se não é uma faxina constante? Encarna, desencarna, continua a faxina. Encarna, desencarna, continua essa faxina. Cada coisa que a gente consegue limpar, cada aspecto que a gente consegue purificar, a hora que a gente olhar e ver que aquilo purificou aquela área da nossa personalidade, da nossa mente, da nossa vida, é uma alegria, né? Embora seja muito trabalhoso fazer esse processo. Mas aí que tá o dia a dia, né? Se a gente cuida no dia a dia, a poeira não vai acumular. Não é assim? Se a gente cuida da casa no dia a dia, fica muito mais fácil de limpar. Então, se a gente, no nosso dia a dia, se a gente estiver atento, se possível, às 24 horas por dia, Uhum. né? O se fazer presente, né? Não é aquela loucura nem aquela obsessão de estar orando 24 horas, mas é estar presente. É a gente estar dentro da casa, né? Porque a gente meio que desacostumou disso. A gente fica num lugar e o espírito está no outro. A gente A não mente está acopla os dois, dispersa, né? É estamos muito dispersos, né? muito disperso. Então, se estivermos presentes o tempo todo, a gente consegue perceber o que não está legal naquele momento. E aí dá para consertar. Se fez coisa ruim ali naquela hora, tá tempo ainda, vamos lá e conserta na hora. Né? Se deixou, igual na casa, né? Deixou cair sujeira, vamos lá, pega um pano e limpa na hora para sujeira não Antes de agarrar chegar os bichinhos, né? antes que chegue. Então, esse Aqui, fazer presente é importante. aqui ele diz também das casas que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto. Bom, gente, a casa espiritual penhorada por hipoteca de grande vulto está falando dos nossos erros, dos passados, daquilo que a gente deve para a vida, né? Dos erros do passado, tanto dessa encarnação quanto das encarnações passadas. Porque
a gente, toda vez que a gente reencarna, a gente está usando um cheque especial, né? Um crédito para a vida. A Aparecida colocou aqui multitarefas para fugir de si mesmo. Sim, às vezes a pessoa se ocupa o tempo todo para não se ocupar de si, né? Aham. Mas se a gente se encontra penhorado por muitos erros do passado, e não damos conta de pagar, a única coisa a fazer é ir parcelando, né? E Negociar, quando né? negociando com a bondade, com a misericórdia divina, mas não esquecemos de não contrair novas dívidas, né? Porque é importante saber que todos nós temos um passado e que nós temos muitas dívidas, né? Que Jesus usa isso na parábola aquela parábola que o servo deve ter 10 mil talentos, né? Aham. Então, ele representa essa nossa dívida com a vida. Mas mais importante que negociar é não contrair novas dívidas, porque senão o Emerson está falando que fazer a reforma morando na casa. É isso, porque nós não vamos fugir de nós mesmos, né? E lembrar disso, que quando ele faz. E pior é que cada exemplo que o Emmanuel dá aqui, todos nós estamos vivenciando a maioria desses exemplos simultaneamente. Não Aham. é assim que um tá com a casa cheia de era, o outro tá com dívidas penhoradas, o outro tá com fantasia. Não é? Não é isso. É que nós estamos com praticamente todas essas questões aqui na nossa vida para serem trabalhadas. Uhum. Isso traz um pouco de alívio, né? Tá todo mundo no mesmo barco, Não é? todo mundo, tudo farinha do mesmo saco. Então não dá para ficar olhando assim, achando que a gente tá melhor do que ninguém, né? Porque se É. estamos aqui nesse momento, fazemos parte desse processo, né? Desse plano evolutivo. Então, se é um plano, a gente está todo mundo envolvido nele. Não dá para E separar. não dá para achar que a gente caiu aqui de paraquedas ou que nós somos, não deveríamos estar passando por isso, né? Se Aham. estamos aqui nesse momento é porque é o momento de estar mesmo. E ele diz aqui, sendo justo, acrescentar que, depois que ele falou desses exemplos todos, são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Ele diz que são raras, mas não diz que não existem. Isso também nos dá um certo alívio, porque se uma pessoa consegue já estar nesse processo de purificação e de crescimento para melhor, nós também vamos conseguir, né? Uhum. Cada E pessoa que aí, consegue, ela nos chama para andar mais à frente. com certeza, né? É a escada de Jacó, né? Um puxando o outro, né? É, Mas o que eu estava pensando na questão da serenidade, né? A gente almeja tanto essa serenidade, mas se a gente for pensar, a única coisa que traz essa serenidade para a gente é a gente se reconhecer como um espírito imortal. Enquanto a gente não tem isso, né, dentro de nós, com uma certeza absoluta disso, a gente ainda não, a gente não tem essa serenidade ainda. Então é essa certeza de espírito imortal que em algum momento traz a serenidade para a gente. e saber que nós não vamos dar conta dessa limpeza toda, dessa purificação numa encarnação, e que vamos precisar de muito tempo ainda para trabalhar cada aspecto desses, né? Mas Mas precisamos começar agora, né? mas aí, Neuzinho, eu penso o seguinte, a gente tende a ficar falando isso, né? Eu acho que a gente tem que É, mudar um pouco a nossa fala, porque isso meio que acomoda a gente nessa acomoda. mesmice, né? A gente tem que lembrar que a gente terá outras oportunidades, mas por que não nessa? E lembrar que
alguns conseguiram, né, dar uma virada. Né? A gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram. Podemos pensar em Paulo de Tarso, né? Então, se um fez, não é impossível. Eu acho que é Não é melhor a gente impossível. pensar nisso do que a gente ficar nessa. Ah, não precisa ser tudo nessa, não. Vamos guardar um tiquinho para depois. Um E isso a gente não exemplo, deu certo. o exemplo mais recente desse que você está falando aí, de muito endividado e com todos esses problemas aqui, é a Ivone Pereira, né? Que eu Uhum. sugiro, quem quiser saber mais da vida da Ivone Pereira, ler o livro Recordações da Mediunidade. Ela dá uma trabalhada em todos esses processos aqui nessa última encarnação dela. Então, assim, é um exemplo muito bom que está mais perto de nós, de alguém que se esforçou bastante nesse sentido, Pois né? é. Então não é impossível, né? Não. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Porque nós cristãos, às vezes a gente quer romantizar assim, Jesus me ama. Nossa, Jesus me ama mesmo, eu tenho certeza disso, senão ele não teria nascido. Uhum. Agora, a construção e a reconstrução da casa íntima, Jesus não vai fazer por mim. Vai? Não. Né? Esse processo não tem ninguém que vai fazer por nós. Eu vi esses dias um mestre, estava comemorando o dia do guru, do yoga, aí um dos mestres falou, e as pessoas estão equivocadas do que é um guru. Aí ele falou exatamente isso. O guru não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Então, quem está querendo um guru para ter alguém para fazer milagres, está batendo na porta errada. E a gente busca Jesus o tempo todo, mas Jesus não vai fazer o nosso trabalho de construção e reconstrução. Isso a gente pode ter certeza, porque senão não é um trabalho de purificação, Uhum. não é? Dá ajuda, dá suporte, tem os mentores que nos auxiliam o tempo todo, nos dão intuição, dão passe. Estão o tempo todo socorrendo a gente, igual um pronto-socorro mesmo. Mas Mas é o que a gente traz ainda, né? De querer colocar na mão do outro a solução de tudo, né? Do fora, do externo. Isso é, é um hábito que a gente traz. Então, que a gente precisa aprender e mudar essa história, né? A sim. gente tende a isso, né? A colocar na mão daquele que a gente acha que é melhor do que a gente. Até dos médiums, né, que eu vejo assim acontecendo. Tem algum médium na nossa casa espírita, a pessoa vai lá e acha que o médium vai resolver o problema dele. Mas Aham, como se o médium desse conta de resolver tudo para si, por ser é, médium, que é um equívoco nosso, né? O médium não dá conta de resolver o meu problema, nem o problema dele, porque mediunidade é uma tarefa também de purificação. Então, assim, nós espíritas temos que ter esse olhar que realmente nem o próprio Cristo vai fazer aquilo que nos compete. Eu vou correr um pouquinho, que já são 15 para as 9, Edilene. Eu vou dar uma lida tá. aqui, senão a gente não fecha. Uhum. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Quer dizer, às vezes acontece algo para dar uma chacoalhada na nossa base, né? Uhum. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo,
em favor de si mesmo. Então, se você quiser fazer um comentário desses 3 últimos parágrafos aqui, Edilene. É que aí a gente começou a falar disso, mas a gente não foi para frente, né? Que é quando os problemas chegam, ou um problema de saúde, que seja, ou um problema financeiro, seja o que for, mas como para chacoalhar, né? Para colocar a gente para pensar e para refletir sobre aquele momento. Né? Esses problemas servem justamente para despertar algo que em nós está adormecido. Né? Já que a gente, principalmente nessas questões do físico, né? A gente está muito adormecido, vem algo e ali mexe com a gente, ou na família, ou no filho, ou alguém próximo, é onde que a gente para e, né, pensa, mas o que está acontecendo? E agora, né? Né? Então, isso é uma forma de chacoalhar. Como ele fala aqui que Jesus é o restaurador da casa espiritual dos homens, e eu falei que Jesus não vai fazer por nós o serviço, como é que isso vai ser feito? Porque as orientações foram dadas por ele, Uhum. né? É só seguir as orientações. Isso. É o que hoje a gente fala muito, né? É a expansão da consciência por um despertar. É alcançar a consciência crística. Né? Não é o Cristo que vai vir e vai tomar posse da nossa consciência, né? Ele não vai fazer isso. Né? A gente tem que arregaçar as mangas e fazer aquilo que é o que a gente vai fazer, né? O que a gente está aqui para fazer. Aí sim, vai expandindo até que em algum momento a gente chegue lá. Então, aqui diz, quando a gente fala de reforma íntima, é desse cuidado dessa casa espiritual, né? Que está falando, né? Porque o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. Quem que dá as plantas do serviço? Jesus. As plantas do serviço são dadas por Jesus. Mas o discípulo é trabalhador, o discípulo sincero, trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas em favor de si mesmo. Quer dizer, Jesus dá a planta e eu vou buscar no Evangelho do Cristo as orientações de como eu devo viver essa vida aqui na Terra, como eu devo me comportar como ser humano. E a pessoa que é beneficiada em primeira instância sou eu. Né? E por reflexo também as pessoas que convivem comigo. E é assim que se transforma o mundo, né? Com reforma íntima e cuidando da casa espiritual. E assim, acho que dá para a gente finalizar lembrando que precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está bem na fita. É um chamamento isso, né? Então eu vou ler o versículo uma última vez, já que você finalizou muito bem. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Você também, Edilene, eu também, e cada um que está nos assistindo, somos edificados casa espiritual. E nesse momento nós vamos fazer oração de encerramento. Gostaria de lembrar que muitas pessoas pediram preces e que cada um que colocou água para fluidificar, nós pedimos aos mentores, os servos do Senhor, que possam fluidificar as águas de cada casa, que possam abençoar cada casa, de cada pessoa que está nos assistindo, e uma bênção ampliada pelo planeta. Você quer fazer oração de encerramento, Edilene? Não faço. Você faz curtinho, que você agora mesmo desliga, tá? Tá bom.
Então, que possamos fechar nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga que nos assessorou nesse momento, trazendo esse bálsamo, essa alegria de falarmos dos ensinamentos do Cristo. Que essa paz, essa luz permaneça com todos nós. Gratidão por este momento, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Edilene. Que bom te ver por aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom. Só assim mesmo para a gente encontrar, né, Neuza? Não é? Então, você fica com Deus. Com Deus. E obrigada a todos. Tchau, gente.